Em 1955, Emmett Till, um adolescente negro americano de 14 anos, foi sequestrado e assassinado no Mississippi após ser acusado de assobiar para uma mulher branca. Sua mãe, Mamie Till Mobley, exigiu um funeral de caixão aberto e as imagens de seu corpo, publicadas em revistas, expuseram a brutalidade do linchamento ao público americano. No tribunal, um júri composto apenas por homens brancos absolveu os dois acusados em pouco mais de uma hora. Meses depois, protegidos legalmente, os mesmos homens venderam a confissão detalhada do assassinato para uma revista. No episódio de hoje do Investigação Criminal True Crime, o caso que se tornou um marco para o movimento dos direitos civis é tema do programa de hoje. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Investigação Criminal True Crime. Eu sou João Lucas Batista e o caso de hoje não é recente e tampouco aconteceu aqui no Brasil. Mas eu acho que o programa de hoje tem a sua importância, principalmente pela proximidade ao dia 20 de novembro, atualmente celebrado como o Dia da Consciência Negra aqui no Brasil, pois traremos um caso antigo, no caso, o Emmett Till, caso Emmett Till que aconteceu nos Estados Unidos na década de 50, onde esse jovem, na época, jovem Emmett Till foi morto por dois homens brancos que o mutilaram, o torturaram, e depois isso se tornou um símbolo dos movimentos sociais americanos, que nós vamos trabalhar aqui no programa de hoje. Para conversar sobre esse assunto, a gente tem o prazer de receber aqui o educador social Matheus Teodoro, conhecido como Theo. Theo, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço. Bom, como eu abri o programa dizendo, não é um caso recente, mas eu acredito que seja um caso de muita repercussão por conta do pós, o legado que esse caso trouxe, por mais que seja tem esse início, como algo muito triste, o falecimento do Emmett, que foi um jovem de 14 anos que teria sido morto após supostamente ter flertado, enfim, com uma mulher, conhecida como Carolyn. E, bom, queria que você trouxesse um pouco sobre esse caso, Você chegou até, a gente conversando um pouquinho antes, a falar para mim que esse caso você trabalhou numa escola, ou seja, é um caso que você tem a familiaridade. Queria que você trouxesse um pouco do que mais te chama atenção para depois a gente ir seguindo sobre outros assuntos. Total, o caso Emmett Till, ele tem digamos assim, uma peculiaridade, não só pelo grau de violência e pelo tempo, o contexto onde estava inserido, mas porque ele acabou impulsionando a luta por direitos civis nos Estados Unidos nos anos 50, se eu não me engano, alguns meses depois, quando Emmett Till ele foi assassinado, em dezembro, mais ou menos, assim, do mesmo ano que ele foi assassinado, aconteceu o caso da Rosa Parks, que é aquele caso famoso em que ela estava dentro de um ônibus e naquela época existiam as leis segregacionistas, e essas leis, uma dessas leis especificamente dizia que as pessoas negras elas tinham que ficar no fundo dos ônibus, e quando uma pessoa branca chegasse e não tivesse lugar, ela tinha que ceder, e a Rosa Parks fez o que a gente chama de desobediência civil, ela se recusa a se levantar, ela é presa, porque isso era um crime, passível de algum tipo de pena, e acaba que quando ela vai discursar, ela fala muito assim, de que a brutalidade do caso do Emmett Till é que fez com que ela recusasse se levantar. Então esse caso tão bruto, ele não só fez com que a comunidade negra, a comunidade negra estadunidense se revoltasse, entendesse o grau de perversidade dessas leis segregacionais, mas também fez com que a comunidade branca também, inclusive, os Estados Unidos inteiro como nação olhasse e pensasse, putz, talvez as coisas não tenham acabado com o fim, com a abolição da escravização. Uhum. Pois é um ponto interessante você tocar nesse assunto, porque a gente vê um caso realmente muito chocante, no caso, apenas elucidando um pouco com relação ao que houve, o Emmett ele era um jovem de Chicago que estava em Money, Mississippi, ou seja, também uma cidade que é muito
conhecida por conta desses, enfim, dessas leis e desses costumes segregacionistas, né? Ou seja, era uma cidade importante nesse aspecto. Claro, um infeliz aspecto, a gente poderia colocar assim, principalmente pela ligação com o Ku Klux Klan e outros movimentos segregacionistas e preconceituosos, né? No caso, né, o Emmett ele entrou numa mercearia e aí ele interagiu brevemente com essa proprietária, né, que seria a Carolyn Bryant, de apenas 21 anos. E aí ele teria sido acusado, como se fosse também um crime, né, enfim, de ter assobiado para ela, ter interagido com ela, e depois ela contou isso pro marido e pro cunhado, e eles foram atrás do menino e cometeram uma atrocidade, né. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né, assim, depois até existe essa possibilidade de que esse encontro nem ocorreu, de que ele nem fez nada com ela, né, depois a gente pode até citar sobre isso, mas assim, como se tivesse sido uma atitude completamente reprovável, né, algo que ela guardou, tudo bem, os tempos eram outros, né? Mas, enfim, uma situação de extrema violência que mostra que, por exemplo, se fosse um homem branco que tivesse feito isso, tudo bem, a gente poderia imaginar que teria sido algo reprovável, mas sem a necessidade de agir com violência, né? E, no caso, um menino, né? Um garoto de menor de idade que foi brutalmente assassinado por conta de uma coisa tão pequena, né? Totalmente, né, como você bem trouxe, ele era um adolescente, uma criança, ele tinha 14 anos, ele morava no norte dos Estados Unidos, né, o crime aconteceu no sul dos Estados Unidos, que tinha uma carga essas leis segregacionais, segregacionistas, enfim, elas tiveram muito mais peso porque elas começaram no sul, né, porque teve uma guerra civil nos Estados Unidos, né, só contextualizando, é importante, teve uma guerra civil nos Estados Unidos, e dessa guerra civil surgiu uma ruptura. Porque o que acontece? A guerra civil, né, colocou a nação, os Estados Unidos dividido, ela aconteceu porque um lado dos Estados Unidos queria industrializar mais e percebia que a escravização, né, a mão de obra escrava já era uma coisa passada, e o sul, que dependia dessa mão de obra porque era mais, dependia mais da pecuária, digamos assim, agropecuária, tinha plantação de algodão e tal, foi contra e queria manter a escravização. Então, o Emmett, ele morava no norte, um tio dele vai visitar ele lá no norte, e ele morava com o primo, com a família, com a mãe, né? E aí ele descobre que o primo ele vai voltar com o tio pro sul. E aí ele pede pra mãe pra ir passar as férias de verão lá. Então ele vai até o sul, chega nessa cidade e era um menino super afetuoso, super brincalhão, cuidava dos primos mais novos, enfim, o que aconteceu é que, segundo, né, os relatos da época, eles teriam passeado, ido pra cidade, essa loja, né, que ele entrou, esse mercadinho, ele era muito frequentado por pessoas negras, então o público ali, a clientela, digamos assim, eram majoritariamente pessoas negras, o que ela fala, né, a Carolyn, ela fala é que ele entra na loja, e ele teria puxado o braço dela, dado em cima, assediado, né, ela sexualmente. As outras versões das testemunhas é que os primos tinham fe ele chegou e ele falou: "Ah, eu tenho uma namorada branca lá no norte", e os primos não acreditaram e falaram: "Ah, eu duvido você ir lá", eles já tinham comprado alguma coisa, saído da loja, "duvido você ir lá, então você chama ela pra sair", né, porque 14 anos, ali, adolescência. O que eles dizem é que eles só escutaram a parte que ele sai da loja e falam "bye baby", né, tipo ele deu Uhum. jogou um charme, digamos assim, né, adolescente. E acabou aí. O que acontece é que é isso, o marido dela estava viajando, quando ele volta ela conta esta versão da história, de que ele entrou, assediou, tanto é que chamavam ele, se eu não me engano, de o negrinho de Chicago, né, porque quando eles perguntaram quem foi que aconteceu, é um menino novo que chega na cidade, até então ninguém sabia quem era, vem de fora, então eles começaram a inclusive a perseguir, né, eles entram num carro, numa certa Uhum. madrugada, depois de muita bebedeira, e começam a procurar pela cidade toda ele. Então, Uhum. a brutalidade ela não tá só no crime em si, mas em tudo que um simples assovio até então, como você trouxe, que não seria motivo para isso tudo, e se fosse uma pessoa branca, provavelmente isso não aconteceria, o que isso motivou, virou uma caçada, virou um sequestro, virou uma coisa muito maior, né, porque é isso, essas leis, elas também existiam justamente para querer colocar o negro em algum lugar. Então, Uhum. assim, é sempre a nação dizendo: "O lugar dos negros é esse, o lugar dos brancos é esse". Se o negro passasse naquilo que as pessoas brancas, né, essa elite branca,
enfim, racista, achava que passou, então virava essa caçada às bruxas. Uhum. E é bem o que você falou em termos de, sabe, uma certa perseguição, porque esse episódio, independente do relato mais fiel ao que realmente aconteceu, né? São algumas diferenças aí de narrativas, teria acontecido no dia 24 de agosto de 55. Porém, o marido e também o cunhado, né, da Carolyn, tanto que seria o Roy e também o meio-irmão dele, né, o Milan, eles foram atrás do Emmett só no dia 28. Ou seja, essa história ficou na cabeça dela, teria ficado, melhor dizendo, e chegou até o marido. Então, assim, algo que completamente corriqueiro, ela poderia não ter dado bola, não ter ligado, e algo que ficou, né? E aí, quando a gente vê esse ataque contra ele, uma parte que chama muita atenção teria sido, né, para ocultar o crime depois de tê-lo mutilado, arrancado olho, enfim, dado, né, um tiro na cabeça dele para realmente ceifar a vida do Emmett. Eles chegaram a jogar o seu corpo, né, num destroçador de algodão, ou seja, né, que é bem o que você falou em termos de ser uma região rural, né, as pessoas lidarem com isso, ou seja, utilizar um maquinário, né, que teria, claro, outro fim, para realmente destroçar o corpo dele, né. Essa foto até que a gente está vendo aqui, ela é muito emblemática, primeiro porque é uma foto que é facilmente encontrada no Google e, de certa forma, seria a foto, assim, principal, né, com relação a esse caso, que ali a gente vê os pais, né, do Emmett, e ali, né, no velório dele, e uma coisa que chama atenção seria a própria mãe, né, a Mamie Till Mobley, que lutou muito para que essa foto fosse veiculada nos jornais e nas revistas da época, né. Tanto é que ela fez algo que seria revolucionário diante de um crime, que teria sido esse velório com caixão aberto, para que as pessoas vissem a brutalidade, né, com que o Emmett sofreu, né. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque além de educador, você é publicitário, né, Sim. e a gente que é da comunicação tem noção de como muitas vezes a imagem representa tanta coisa, né, tem até aquele jargão, uma foto, uma Vale imagem mais. vale mais que 1000 Total. palavras e tal, e é realmente uma foto muito chocante quando a gente vê a face, né, do Emmett. Totalmente, assim, porque, como você trouxe, foi um crime muito brutal. E a mãe do Emmett, antes dele ir, ela falou uma coisa que mães negras falam para os filhos até hoje, né, porque ali, estava vivendo sobre um regime com leis que segregavam mesmo, existia um bebedouro para pessoas negras, ônibus para pessoas negras, escolas para pessoas negras, bairros que pessoas negras não poderiam circular, então existia uma coisa que era muito o Estado colocava, né, e colocava enfim, essa coisa para as pessoas negras. E ela fala pra ele antes dele ir que quando uma pessoa branca falar com você, se ela se sentir ofendida, peça desculpas, ajoelhe, né. Ela vai dar todo tipo de orientação possível, já prevendo o ambiente hostil e violento que ela ia encontrar. E esse crime também, ele tem esses graus de violência, né, porque o que acontece, dentro dessas leis existia uma coisa que a gente pode entender como, o famoso até um tempo atrás tinha no Brasil aquela coisa do crime de honra. Porque o que acontece, quando uma pessoa negra afrontava uma pessoa branca, eles se entendiam que é uma revolta ao que a pessoa negra acha, ela se acha superior a uma pessoa branca. Então, quando essas pessoas brancas, elas cometiam crimes, como a Ku Klux Klan, elas costumavam enforcar pessoas, colocar em praça pública, exibir a morte dessas pessoas mesmo, né. E o grau de violência com que eles assassinaram o Emmett chocou tanto, não só a mãe, né, porque eles não conseguiram identificar o corpo, né, de cara. A polícia só consegue identificar porque ele tinha um anel que tinha as iniciais do pai dele, que a mãe dele tinha dado pra ele, então, ou seja, ele estava tão desfigurado que a única coisa que identificava que conseguiu identificar ele foi um objeto muito importante pra ele. E quando a mãe recebe esse corpo, porque até então é isso, assim, é a única coisa que fez com que o corpo fosse até a mãe foi o objeto. Quando a mãe recebe esse corpo e vê o estado que o corpo ele se encontra, e pensando em toda essa situação de segregação racial, é como se ela falasse mesmo, assim: "Não é justo, assim, a forma como entregam meu filho, a forma como a gente normaliza, isso, a forma como o Estado olha para isso", sabe. E tudo que também envolve a discussão sobre esse crime, porque por mais que seja um crime que tivesse chocado uma parte dos Estados Unidos, era um crime que era visto como normal por outra parte dos Estados Unidos, justamente pelo contexto de segregação racial.
Então, muita gente achou que assoviou, assediou, esse era o crime, era o exemplo que tinha que ser dado a todos os outros negros, né. Então, quando ela pede para fazer o caixão com o velório com o caixão aberto, é muito para criticar mesmo a nação. Que Estados Unidos é esse que a gente quer? Que nação é essa? Que nação da liberdade? A gente acabou de falar de abolição, que abolição é essa? Olha como vocês estão entregando meu filho, olha o que fizeram com meu filho. Uma criança de 14 anos vai passar férias de verão numa cidade e ela é brutalmente assassinada. E ela é assassinada de uma maneira horrorosa, como se uma morte não fosse ruim, mas a maneira como ele morreu, a crueldade, o sequestro, seguido de tortura, seguido da morte, é uma coisa muito horrível, assim. Então, ela foi muito corajosa, ela foi muito revolucionária mesmo, porque isso acabou impulsionando o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos depois, mas ela também traduziu o que a gente entende como, hoje a gente entende, né, como necropolítica, né, que é um conceito criado por um filósofo camaronês chamado Achille Mbembe. E o que que ele fala? Ele meio que ele traz um pouco do que o Foucault traz, daquela questão de que o Estado, ele, através da política, ele pode criar vida. Ele opõe, ele faz uma crítica, ele fala, mas o Estado também pode decidir morte, porque necropolítica é isso. Que Estado é esse que decide quem pode morrer e quem pode viver, e a partir do quê? E a partir de quem? Quer dizer que pessoas brancas do Sul decidiram que um menino negro pode ser morto brutalmente porque ele assoviou para uma mulher? E isso fere em alguma questão da dignidade, não da mulher, mas a dignidade de homens brancos, porque é isso, ela remói, mas quem vai atrás é o marido dela. Então, que loucura é essa? Que poder você tem sobre esse corpo negro para fazer essa atrocidade? Então, ela meio que traduz isso, assim, um conceito que a gente vai descobrir agora nos anos 2000, né? E ela já estava ali trazendo a imagem clara, e é uma imagem muito forte, assim. Como Uhum. uma mãe abre mão do seu luto, do seu momento de luto e divide isso com o jornal, né? Porque é isso, como você trouxe, tinha jornal ali na época, os jornais fizeram fotos, pegaram essas fotos, replicaram em formato de revista. O jornal, inclusive, que fez essas fotos, ele teve que fazer uma coisa que ele não tinha feito antes, que é imprimir mais revistas, porque foi uma edição muito vendida mesmo, assim, né? E com uma crítica muito forte, inclusive jogando essa coisa, né? Essa discussão no colo da União mesmo, assim, né? Porque até então você tinha essa coisa dos Estados Confederados, cada estado tinha uma compreensão dessas coisas. E ali eles pegam, viram para a nação, presidente, falam: e aí, gente, como nação, uma discussão federal, o que que a gente faz com isso? Não pode. Então, isso aí foi meio que estopim mesmo para Uhum. esses movimentos por direitos civis dos Estados Unidos. Pois é, né? E depois, o pós-crime, né? A gente teve com que os dois suspeitos, né, foram realmente a julgamento. Até para comentar um pouco mais essa parte jurídica e como que o tribunal, né, identificou e julgou esses dois acusados, a gente vai ter aqui a participação da Lucinéia Rosa, que é professora, que é claro, a gente já agradece pela disponibilidade em falar aqui conosco. À medida que eu estava pensando nesse caso do Emmett Till, eu também pensava de outros tantos casos que ocorrem, né? E ocorrem no Brasil. Mas esse caso é de fato um caso muito complexo, é um caso que mexe muito, né? Muito com a gente e mexe até hoje. E o quanto, de fato, o racismo, que é uma das violações total dos direitos humanos, ou seja, eu vou muito mais além, né? O racismo, ele, da forma que ocorreu, levaria o Estado a uma responsabilidade penal. O Estado não, mas até hoje, porque é um crime imprescritível, até a um Tribunal Penal Internacional. Os Estados Unidos deveria ser levado. Claro que não vai.
né? Ele vai impor outros estados, outros chefes de estados a serem levados a um tribunal penal internacional. Porque aqui, para mim, já ultrapassa quando você vê a forma que esse menino, primeiro porque ele morava num estado que não era, apesar de ser racista, não era com um racismo tão forte quanto no sul dos Estados Unidos, não é? Então ele achou que poder fazer uma brincadeira não traria problema algum e o trouxe. E o que é pior, né, são essas situações. A forma pela qual ocorreu, quer dizer, o corpo negro de fato não vale nada, né? A falta no momento do julgamento, em menos de 2 horas, houve a absolvição e 71 anos, agora a chamada a moça, senhora hoje, né? Que foi uma das. Enfim, aí ela diz, passado tantos anos, de que não houve nada. Quer dizer, o que é isso? E assim se segue. Claro que isso foi mais uma das condições que houve a explosão dos direitos civis nos Estados Unidos. Houve a explosão dos direitos civis nos Estados Unidos. Mas nesse mesmo período, olha que interessante, no Brasil nós tínhamos nos anos 20 e que houve também uma comoção da sociedade civil, que era relativo a um outro caso de um menino negro, que inclusive também foi manchete, foi uma entrevista atribuída para vocês, e como eu trabalho também com direito da criança e do adolescente, sempre trago esse caso à tona, que era o caso do menino Valdomiro, que menino negro, engraxate, porque a criança pobre negra era o que sobrava. Não é? Se nós pensarmos efetivamente na chamada lei do ventre livre, não é? As escravizadas que não tinham como ficar com seus filhos, e ainda que seus filhos ficassem sob, entre aspas, né, os cuidados do Senhor, tinham uma idade, depois ia viver pela sua própria sorte, ou saindo da roda dos expostos e vivendo pela sua própria sorte. E ali se fazia presente o Estado, de que maneira? Com o direito penal, a proteção penal do menor. Me perdoa, eu quero só fazer um comparativo para a gente entender esse critério do racismo no Brasil. Não é? Também. E aí, o que que nós vamos ter? Esses meninos vivendo, ou meninas vivendo para a sua própria sorte, teriam que sobreviver. Muitas vezes praticavam pequenos delitos. E ali estava o Estado, dizendo que faria a proteção. Que proteção? A prisão, a responsabilidade penal, como se adultos fossem, não é? Sem falar em educação, sem falar em nada. A educação era atribuída às elites. Imaginemos os filhos dos escravizados, imaginemos as pessoas pobres, né? Ou seja, então, o que que aconteciam com esses? Eram essas crianças que iam, enfim, viver a sua própria condição para sobrevivência. E numa dessa, todos sabem, esse menino que era engraxate, engraxando o sapato de um sujeito, esse sujeito simplesmente levanta, lhe dá as costas, e o menino, na tentativa de receber, acaba de alguma forma, ou jogando tinta, ou um vidro, não sei, nesse, mas o que ali acontece? Esse menino é preso. E de uma forma, da prisão, do momento que foi pego até a prisão, ele sofreu todo o tipo que a gente fala de desumanização, ou seja, apanhou, foi jogado dentro de uma cela com os demais homens, houve o estupro e uma série de circunstâncias. Esse é um dos casos, de tantos outros casos que se poderia ter. Conta-se a vida do menino 23.
que também tem toda uma situação. E aqui eu não estou colocando as dores e a forma mais vil que aconteceu com ele, com o tio. Terrível, mas eu estou falando que isso também, sem que nós temos notícia, né, acontecia também aqui no Brasil. Falar que no Brasil o pós-escravismo ou o escravismo foi, entre aspas, bom, os meus ancestrais não sofreram, é balela, é mentira. Uhum. Como é que você pode pensar no menino branco, que não estou dizendo que isso deva ocorrer, Uhum. um menino branco de olhos claros e com uma arma na mão. Mas você vai ver um menino negro, e quando eu falo negro, eu estou falando da junção de pardos e pretos que estão morando dentro das favelas e que muitas vezes, em razão da ausência do Estado, é nomeado um terceiro Estado. E esse terceiro estado é que põe a arma, juntamente com o estado legalizado, que naquele território não esteve presente e não está presente para atribuir educação, para atribuir a condição de educação e de uma moradia digna. E daí falarmos, sim, numa condição exata da diminuição de violência. Uhum. Então, o que ocorreu no Rio de Janeiro? Segunda-feira. Eu não estou aqui defendendo de forma alguma. Eu tô talvez um pouco chocada porque eu não vi resultado algum, só Uhum. morte. Mães dizendo: eu tentei tirar o meu filho disso e não consegui. Uhum. E não conseguiu por quê? Porque esses pais, essas mães têm que descer o morro e trabalhar. E servir, largar esses filhos, aonde o Estado de direito não se faz presente. Aonde o Estado de direito, eu não vou dizer que não vai haver a criminalidade, mas não essa que nós estamos vivenciando. Uhum. Então, uma moradia digna, uma moradia com saneamento básico, uma moradia onde você tenha a educação e o esporte e o Estado esteja presente, eu não vou ver os meus mortos, como Uhum. estou vendo. É interessante porque a gente vai ter nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, os anos 70 marcado nos Estados Unidos pelo Black Power. Negro tem poder, preto tem poder, né? Você vai ter os panteras negras, de alguma forma. Você vai ter agora esse boxeador maravilhoso que era o Cassius Clay e que mudou o seu nome também, Muhammad Ali, dali. Eu me recordo e sempre falo também, e aí nós vamos pontuar para um outro lado, que já é com o reverendo Martin Luther King, em resposta também a Rosa Parks, não levantar do banco para um banco, para um branco sem entrar. E aí ela foi presa. E daí que se tem um grande levante mesmo no Sul, emplacado pelo reverendo Martin Luther King, que teve que quebrar todas as formas, não da sua crença, mas porque muitos diziam que todos eram iguais perante a Deus para ele. E ele, de alguma forma, teria que romper essa bolha para dizer: materialmente não somos iguais e precisamos ir atrás da nossa igualdade. Então, Martin Luther King, um símbolo para fazer isso. E aí nós vamos também ter uma questão de uma consciência da própria população preta estadunidense, que aí começa com o esporte, com a música. Para quem não sabe, a Montal, que foi uma das primeiras, né, radiofônicas, enfim, de gravações, ela grava, ela foi construída por dois homens negros com a finalidade apenas de trazer a questão de uma música. E o que fez a Montal virar na música preta estadunidense? Porque ali eles falaram: opa,
Olha o que está acontecendo conosco. Né? Até então, eles não tinham essa visão clara desse pleno racismo, mas foi, e eles não queriam. Tem enfim, um texto de um deles que fala isso, um dos donos da Montal, que é essa gravadora, e que aí eles falaram: não, somos obrigados e vamos então impulsionar. E aí que cria efetivamente a música negra, e isso vai para a comunidade, é ali que vai se ter o Jackson 5, ali que vai ter Billy Paul, ali que vai ter, enfim, né? Sai o poder da música negra para poder, o poder do preto estadunidense, né? Depois nós vamos ter outras e outras formas, é no basquete, né? Uma liderança toda desse povo e levando para sua comunidade. A imposição, inclusive da própria comunidade negra, que é apenas 13%, de dizer o seguinte: eu não compro nessa empresa se não tiver diretor. Fazendo com que um dos grandes mercados que teve aqui no Brasil, que esteve aqui no Brasil durante um bom tempo, mas que não teve nenhum executivo negro, mas nos Estados Unidos ele tem. Né? Assim, outros tipos de empresa, porque se não tiver, eu não compro. Hoje nós temos um número expressivo de universidades negras dentro dos Estados Unidos. É claro que, por um outro lado, você ainda vê quem são as pessoas também que estão em situação de rua hoje nos Estados Unidos. Se não pretos, se não latinos, se não. Né? Então, também a gente vê isso, porque isso essa política que fizeram não absolveu a todos. Né? Então, o capitalismo, eu não estou falando aqui para falar de comunismo, socialismo, nada disso. O neoliberalismo exclui, para ser mais exata. O neoliberalismo não trata com igualdade. Não é? E é essa desigualdade que faz com que a população negra seja mais atingida em razão do racismo. Eu não estou dizendo que não existe o racismo se existir a ascensão econômica de todos, porque está aí. A gente vai continuar sofrendo racismo, mas não vamos sofrer o extermínio. É interessante, ontem eu estava vendo uma entrevista. A pessoa intelectual, um intelectual, enfim, ele tem os seus fundamentos, né? Mas eu quero dizer que fiquei um pouco, não sei, talvez aborrecida, reflexiva, porque ele dizia o seguinte: no Brasil, ao mesmo tempo que ele afirmava que existia o racismo no Brasil, ele dizia o seguinte: não há necessidade de cotas. Para que cotas? A cotas, o que aconteceu? Precarizou as universidades. Os cotistas não precarizaram as universidades. O sistema de cota é um sistema de reparação. Então, o que eu quero dizer, sempre, o que é o 20 de novembro? São as reflexões. Hoje, ainda que não atingimos uma necessidade, um número expressivo maior, dentro de uma sociedade que vivemos, e quando eu falo dessa sociedade, o direito de se ter, né? Materialmente. Como nós ainda não atingimos, mas eu também não posso dizer que ainda esse pequeno percentual de 1% de mulheres negras que estão em lideranças de cargos de empresa, a nossa luta para que a gente tenha um espaço maior de poder, isso nós não podemos abrir mão. De forma alguma. Então, o que eu vejo que para esse 20 de novembro, volto a dizer, para que todos almejem e tenham minimamente um direito de igualdade, nós temos que pensar, sim, na continuidade de políticas de ações afirmativas, mas nós temos que pensar e lutar também para que lá o início, ou seja, a educação básica,
ela seja igual para todos. Não é possível que numa escola pública eu não tenha o direito de filosofia, eu não tenho uma aula de geografia, eu não tenho uma aula, enfim, de história. E você ter colégios privados onde se tenha esse alcance. O que nós estamos fazendo? Fazendo uma desigualdade. É impensável eu ter uma escola sob a gestão eminentemente privada, mas sem fazer com que o aluno pense, com que o aluno veja as artes, com que o aluno tenha cultura, porque isso também desenvolve e isso vai igualar. Então, enquanto não houver uma efetividade de direitos de igualdade lá da base, nós vamos ficar ad eterno com as políticas de ações afirmativas, e elas não nasceram para serem ad eterno. Então, eu gostaria aqui de ter essa reflexão, para que não houvesse o que a gente está vendo no Rio de Janeiro, que o Estado tomasse o território. E ao tomar o território, só se toma com uma educação e com uma moradia digna. É isso que eu penso. Theo, agora também gostaria de conversar entre nós também com relação a esse julgamento, né? Porque o que chama muita atenção foi um tribunal só formado por brancos. Neste caso, isso vale, né, o ressaltar essa situação. No mundo ideal, a gente poderia dizer que não, que o julgamento das pessoas seria imparcial, mas neste caso isso é pertinente, e ao mesmo tempo um julgamento que hoje em dia, né, às vezes a gente vai ver alguma situação de júri, leva dias, é uma discussão e tudo mais, e tudo ocorreu em apenas 1 hora, onde os dois acusados, né, principalmente o Roy, que era o esposo da Carolyn, eles foram absolvidos em apenas 1 hora de júri. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Total, e assim, é interessante trazer isso, porque isso mostra um pouco mais ainda como que essas leis de segregação, elas operavam mesmo, né? As leis de Jim Crow, que foram criadas por conta de um comediante. Existia um comediante nos Estados Unidos que se vestia, ele fazia o que a gente entende hoje como blackface. Então ele pintava a cara de preto, com uma tinta preta, fazia trejeitos e estereotipava muito, né? Porque para eles era um negro estereotipado. Era uma forma de ridicularizar, fazia isso. Quando acaba a abolição, esses estados do Sul se organizam e não, a gente tem que continuar, tem que separar então, já que é isso, vamos separar. E aí, a partir disso, eles criam essas leis baseado nisso, né, como se fosse uma homenagem para esse personagem horrendo, né, muito caricato, que são essas leis de Jim Crow, que tinham essas separações. Então, tinha a escola das pessoas negras, a escola das pessoas brancas, tudo isso. Por que que eu tô trazendo isso? Porque isso foi essencial para fazer com que esse júri fosse branco. Porque o que acontece? Eles criaram alguns dispositivos nessas leis, para que pessoas negras não acessassem o espaço de política institucional, ou seja, a política, não virassem deputados, senadores e essas coisas todas. Como que eles faziam isso? Eles primeiro cobravam uma taxa, por exemplo, para as pessoas votarem. Então, a pessoa que quisesse votar, ela tinha que ir lá votar. Pessoas negras não tinham poder aquisitivo, não tinham poder econômico, não conseguiam votar. Pessoas que cometiam crimes, também elas não eram permitidas votar. Isso a Angela Davis vai trazer uma crítica muito boa no livro que chama Democracia da Abolição, que ela vai falar sobre isso, né? Que o que acontece também com essas leis já que acabou a mão de obra escrava, como é que a gente faz para continuar pagando mão de obra barata, né? Então, eles começaram a fazer uma coisa que foi muito parecida aqui no Brasil, né? Começaram a instituir leis de vadiagem. Então, o negro que não tinha trabalho, o negro que tinha emprego, ficava perambulando pela rua, eles prendiam, colocavam na cadeia, essa pessoa era obrigada a trabalhar com base nessas leis. E aí as pessoas brancas, donos de fazenda, então eles acabavam comprando uma mão de obra barata, né? Ou tinha a questão dos avós também. Ele tinha que ter algum avô com algum tipo de direito, avó, para conseguir votar, o que era muito raro, já que são todos descendentes de escravos. E aí o que acontece? É sobre esse estado, sobre essas leis, que esse júri é formado. Ou seja, para participar do júri, eles tinham que ter algum tipo eles tinham que estar dentro desses requisitos. Eles tinham que ter que votar,
E o que aconteceu aí é que, obviamente, não se acharam pessoas negras aptas para participar do júri. Então você tem um júri formado majoritariamente, né, claro, unanimemente por homens, são só homens brancos, de um estado muito racista e também de uma investigação que é muito questionável, digamos assim, porque é isso. Não é só o sistema prisional que era muito racista, você tinha uma polícia muito racista, você tinha uma política muito racista, né? Como eu disse, o que aconteceu é que eles só conseguiram identificar o corpo do Emmett por conta de um anel. Inclusive, é isso que a defesa traz para absolver os réus, que era, como é que vocês têm certeza que esse é o Emmett? Então, assim, não tem como saber se ele é o Emmett ou não. Que eles, inclusive, isso aí é importante dizer, nesse caso, eles não foram nem sequer acusados pelo sequestro. Porque antes da morte houve um sequestro. Sequestro é crime. Eles não foram nem, com testemunhas, inclusive, né? Pessoas que tanto viram o tio do Emmett, como ele entra na casa do tio do Emmett, sequestra o Emmett, como também uma pessoa branca, uma mulher branca, porque eles vão para uma fazenda de uma mulher branca e aí eles tentam matar o Emmett lá. Ela escuta gritos, ela vê a caminhonete. Então, assim, nem pelo sequestro eles foram acusados. Eles foram inocentados tanto pela acusação do homicídio, do assassinato, como depois teve também um outro processo por conta do sequestro, também foi a mesma coisa. Então, assim, olha como o Estado ele se moveu para que essas pessoas elas fossem absolvidas, o que é uma coisa absurda. E por isso também que gerou uma comoção nacional, por isso que gerou também uma revolta muito maior. Porque é isso, como em uma hora você decide o destino de duas pessoas que foram acusadas e mataram uma pessoa, e não se condena nem pelo sequestro dessa pessoa, como assim? Fora a escalada de violência, né? Porque de sequestro para levar ele para algum local ermo, onde pudessem cometer esse assassinato, com tortura. Como você comentou, né? Chegaram a entrar na propriedade do Moses Wright, que seria esse tio-avô do Emmett. Então ele viu, ele chegou a acusá-los, né, no tribunal, enfim, melhor dizendo, identificá-los. Olha, foram realmente eles que vieram e tal. E para você ver que muitas vezes, infelizmente, ainda hoje, mas principalmente nesse caso, ficou claro que as palavras de um homem negro não tinham força perante aquele júri, né? Uma coisa que você citou, e aí você já foi falando brilhantemente sobre essas leis de segregação de Jim Crow, porque é algo assim tão interessante de se estudar, porque pega esse recorte de como a sociedade americana da época era, mas é algo assim abjeto quando a gente vê, né? Como você comentou, era um personagem caricato que, né, ficou como símbolo de um conjunto de leis. Eu até tinha anotado alguns, você até falou da maioria, né? Segregação em escolas, lei anti-miscigenação, ou seja, se um homem negro se apaixonasse por uma mulher branca, ou o contrário, né? Um homem branco, uma mulher negra. Imagina se eles fossem homossexuais naquele período. Seria algo assim, eu acredito que na visão, né, preconceituosa da época, algo ainda mais reprovável, ou seja, não se deixavam, né, com que as pessoas pudessem conviver da maneira que bem entendessem naquele momento. O transporte que você citou, teve até uma outra que eu anotei, que teria sido a segregação residencial, ou seja, se você era de um determinado bairro, você não poderia vender essa propriedade para uma pessoa negra, porque o bairro não queria com que uma pessoa negra chegasse lá, mesmo que ela pagasse os seus impostos, comprasse a casa legalmente, ou seja, é uma forma institucional, né, de manter esse povo longe, sendo que eles estariam ali em condições completamente legais, né, convivendo normalmente na sociedade, né. Bom, para a gente ter um pouco mais de noção, principalmente essa parte geográfica, onde o crime ocorreu, onde, né, o Emmett infelizmente morreu, queria chamar um mapa para a gente ter um pouco mais dessa visão. A gente vê os Estados Unidos da América, ali em destaque o estado do Mississippi, no sul, e vamos nos aproximando ali, ó, o condado de Sunflower, e por fim, Drew, que seria a região onde esse fatídico caso, né, Emmett Till, ocorreu. E além disso, para a gente retomar um pouco do assunto e também entender como que ocorreu todo esse caso envolvendo a morte do Emmett Till, gostaria de chamar a linha do tempo. Também é um ponto interessante para a gente rememorar algumas coisas e também pontuar outras. Olha, no dia 24 de agosto de 55, na cidade de Montgomery, no Mississippi, um rapaz de 14 anos, Emmett Till, saiu para fazer compras no mercado com alguns amigos. No mercado, Emmett teria supostamente assobiado e flertado com uma moça de 21 anos, a Carolyn Bryant. E, bom, como um menino negro e Carolyn como uma mulher branca,
era impensável qualquer relacionamento entre os dois no sul dos Estados Unidos nos anos 50, que estava sob fortes políticas de segregação racial. No dia 28, 4 dias depois, quando o marido de Carolyn, o Roy Bryant, voltou de viagem, ela contou para o marido sobre o suposto ocorrido no mercado. Furioso, Roy se juntou com seu meio-irmão, Milan, e outro homem que nunca foi identificado para irem atrás de Emmett. Quando ele foi encontrado pela gangue, ele foi sequestrado e depois levado para uma plantação de algodão isolada, onde foi brutalmente espancado, torturado e depois morto pelo trio. Bom, em 31 de agosto, 3 dias depois, o corpo de Emmett foi encontrado no rio Tallahatchie. O rosto do jovem estava completamente desfigurado. Ele só foi identificado porque ainda tinha um anel no dedo que a sua mãe deu para ele em Chicago antes dele ter se mudado para o Mississippi. O funeral do rapaz foi feito no mesmo dia, conduzido pelo tio de Emmett, Moses Wright, que era pastor. Em 19 de setembro, algumas semanas depois, o julgamento de Roy Bryant e de Milan começou. 23 de setembro, 4 dias depois, os dois assassinos foram absolvidos pelo júri, o que gerou revolta por todos os Estados Unidos, incentivando ainda mais protestos do movimento negro na luta por direitos civis. Depois de mais de 50 anos após o ocorrido, já em 2008, a Carolyn Bryant, já como uma senhora de idade, supostamente revelou em uma entrevista para a Universidade de Duke que Emmett Till nunca havia assobiado ou flertado com ela. Em 2022, depois que Carolyn negou diversas vezes que ela nunca revelou a falsidade de sua acusação passada, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos conseguiu achar evidências suficientes que comprovam que ela realmente revelou que estava mentindo. Agora eu queria trazer um outro ponto que é muito interessante, só que interessante quando a gente analisa essa história, e claro que muito revoltante, meses depois, né, desse julgamento, que aí chega também um ponto muito interessante aqui da nossa conversa, para que a gente pudesse analisar um pouco como tudo se sucedeu. Em janeiro de 56, os dois acusados, né, tanto o Bryant como o Milan, que imagino que já teriam noção de que nada aconteceria com eles, que a história ficaria por isso mesmo, eles venderam uma entrevista, né, um depoimento, onde eles afirmaram que realmente mataram o Emmett, deram, né, enfim, detalhes nessa entrevista, teria sido concedida, né, para a revista Look, e eles teriam recebido cerca de $4 mil para esse depoimento. Claro que imaginamos que $4 mil naquela época seria, assim, muito dinheiro, realmente uma quantia muito considerável. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque vira até uma espetacularização de um crime tão horrível e mediante paga. Se a gente for até imaginar, é até um pouco dúbia a atitude dessa revista, né? Porque você está pagando, enfim. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Totalmente, porque é isso, assim, não dá importância pro que o caso gerou, né? Porque, como você trouxe, foi algum tempo depois, e ali explode esse movimento por direitos civis. Ali explode os movimentos do Martin Luther King, o movimento do Malcolm X, que foram dois ativistas importantes ali naquela década, né? E que trazem, inclusive, eles citam muito o caso Emmett Till por conta disso, pelo grau de violência, né? É óbvio, de lugares diferentes, porque o Martin Luther King era mais pacifista e o Malcolm X ele era revolucionário. Mas isso que você traz é muito interessante, porque é a certeza da impunidade também, né? Então, assim, eu matei, eu sequestrei, eu torturei, fui absolvido e agora eu vou vender uma confissão, porque não vai ser nem sequer revisitado, não vão reabrir o caso. Quem é que vai reabrir o caso e vai me julgar de novo? Dentro de um estado que me absolveu, porque é um estado racista, né? Quando eu gosto, eu tenho uma frase que fica muito na internet, que é aquela coisa, né, de que ladrões, não sei o que, são vítimas da sociedade. Eu falo, eu concordo, não existe vítima da sociedade, existe produto. Então, uma sociedade que produz uma violência racial, provavelmente ela é muito racista. Então, é o que aconteceu. Como é que você produz uma pessoa dessa que tem tanta certeza da impunidade que vende uma confissão, né? É isso, assim, rir da cara da justiça, assim. Então,
Eles fazem isso também por um outro ponto, porque como eu disse, né, a loja que eles tinham, o mercado que eles tinham, eram sócios, era um mercado frequentado por uma comunidade negra. Comunidade negra, depois disso, boicota o mercado. Como é que eu vou comprar no mercado de alguém que assassinou um menino negro? Vão ficando pobres, eles vão perdendo dinheiro, né, vão perdendo poder aquisitivo, então eles começam a ir para um tudo ou nada, digamos assim. Tanto é que eles morrem um pouco tempo depois, também não é muito longo, do câncer, né. Então, é muito louco. E aí tem um outro ponto também, que é isso, assim, que depois de muitos anos, a Carolyn, né, ela deu também uma entrevista dizendo que ela mentiu, que nada do que ela disse para o marido, nada do que ela disse no tribunal era verdade. Ou seja, ela viveu muitos anos com uma vida muito confortável, sustentando uma mentira que acabou com a vida de uma criança de 14 anos, menino negro de 14 anos, potencializou a questão da violência racial, desses crimes de ódio, acabou com a vida de uma família. Então, é isso, assim, é um escárnio, sabe? É uma coisa que é muito repulsiva, né? Toda vez que a gente revisita esses casos, a gente fica muito... E, infelizmente, não era uma coisa fora do comum. Era muito normal, acontecia muito, assim, de jovens negros serem acusados ou serem colocados em crimes, principalmente esses crimes sexuais, né? Estupro, essas coisas, né? Quando a polícia queria achar alguém, eles achavam. Poderiam ser pessoas brancas, inclusive cometendo esses crimes, eles iam achar uma pessoa negra, né? Netflix tem uma série muito boa chamada Olhos que Condenam, que conta uma história bem parecida com essa, né? Jovens negros que são condenados baseados em mentiras, né? E a luta deles pela justiça, mas isso acontecia muito. Porque é isso, existia uma certeza da impunidade e um Estado muito feroz por culpar alguém mesmo, e com a segregação virava um caos perfeito, né? Pois é, e essa declaração, né, realmente da Carolyn, dizendo que esse assédio não ocorreu, principalmente esse assédio físico, né, que muitas vezes seriam alguns dos relatos, né, algumas das narrativas de que o Emmett teria pegado no braço dela, puxado, alguma coisa um pouco mais agressiva, a gente poder colocar assim, né, e isso não ocorreu, né, ela vinha falar sobre isso, como você citou muitos anos depois, na minha notação aqui, teria ocorrido em 2007, quando ela admitiu ao historiador Timothy Tyson, né, que mentiu sobre esse testemunho, ou seja, muitos e muitos anos, décadas depois do Emmett ter morrido, né, e depois do julgamento ter ocorrido. Então, imagina quanto tempo que ela viveu com isso, né? Tanto é que essa declaração dela de que isso não ocorreu, né, desse assédio não ter ocorrido, foi depois da morte da mãe do Emmett, né, que é a Mamie Till Mobley, que passou a vida fazendo palestras, enfim, trazendo a narrativa com relação à morte do filho e a importância de claro, a tragédia já ocorreu, vamos tentar mudar, né, esse ambiente, esse sistema a partir dela, né. E aí também tem pelo menos algo interessante que ocorreu, né, que foi, como você citou, esse impulsionamento dos movimentos organizados que lutaram a partir também da morte do Emmett, né. Tem um outro, quando a gente começa a falar um pouco sobre tudo que surgiu, né, eu não vou precisar agora a data, mas acredito que ocorreu depois da morte do Emmett, que foi o livro, né, O Sol é para Todos, que é um livro muito legal, muito interessante de ser lido. Se não me engano, até é um dos livros mais tradicionais, né, da literatura americana, da literatura estadunidense, né, que é da Harper Lee. Ele aconteceu, essa história, né, a narrativa, né, acontece no Alabama, onde Tom Robinson, que foi um homem negro acusado falsamente de estupro, então tem toda essa narrativa com relação à história, e um fato interessante, só fechando sobre esse paralelo com relação a essa história desse livro, é que conta a história da Jean Louise, né, que é a Scout, uma menina branca, né, de 10, 12 anos, do irmão dela, o Jen, e eles começam a entender, né, que o Tom não fez nada e tal, pra gente ver como uma criança, mesmo num ambiente todo contaminado, ela tem essa inocência de ver que, olha, ele é uma pessoa como todos nós e tal. Então acho que é uma narrativa interessante, né, que ganhou muita projeção, né, um livro traduzido para diversas línguas e tal, que também fala sobre isso, né. A gente tem isso um pouco também na cultura pop, Bob Dylan escreveu uma música sobre Emmett Till, teve filmes, ou seja, é interessante como, infelizmente, uma tragédia ocorreu, né, teria sido muito melhor que o Emmett tivesse vivido a vida dele, tivesse
caso fosse da vontade dele ter tido filhos e tudo mais, mas que acima, né, disso a gente, como sociedade, de modo geral, conseguiu tirar disso um marco, um mártir. Queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Toda essa produção, todo esse legado que ficou a partir do trágico falecimento dele, né? Tudo é isso, assim, é uma situação trágica, horrorosa, mas que impulsionou esse movimento pelos direitos civis, né? Como eu disse, impulsionou o movimento, ele deu start, né, através da Rosa Parks, no movimento pelos direitos civis do Martin Luther King, que era um pastor, né, batista, né, e ao mesmo tempo também impulsionou o Malcolm X, né, que se converteu ao Islã dentro da cadeia, mas, enfim, e que conviveram muito bem, né, eles tinham formas opostas de entender, enquanto Martin Luther King era isso, né, ele entendia que podiam conviver brancos e negros em paz, tentando ali fazer uma reforma, né, no Estado. O Malcolm X entendia que não, tinha que ter uma separação, porque o Estado ele é essencialmente racista, né? É por isso que a Angela Davis traz o termo democracia da abolição, porque você tem a abolição e aí você enfia uma democracia, mas sem questionar as estruturas que você está herdando, quer dizer, você está herdando estruturas escravocratas, colonialistas, essas estruturas que têm na essência do DNA o racismo, né? Então, como é que você cria um Estado novo e não reforma essas estruturas, deixa elas de lado? Você vai perpetuar de alguma maneira, né? E isso vai gerando não só esses movimentos por direitos civis, mas gerando essa produção toda, né? Então, você vai ter... inclusive é isso, né? Os movimentos civis, eles também geram outros tipos de movimentos, que é a própria Ku Klux Klan, né? Que é a galera que ia fazer manifestação, ia para casa de pessoas negras, queimavam cruz nas portas. Era uma que ainda existem hoje, infelizmente, é um partido que ainda existe, ainda está ativo nos Estados Unidos, está um pouco mais ativo agora, inclusive, mas que engraçado que não compreende eles como terroristas, né? Nem naquela época, né? Causavam terrorismo à comunidade negra. Mas é isso, assim. Então, era uma sociedade que estava muito dividida e que estava precisando dar respostas. Sejam tantas pessoas brancas que concordavam, infelizmente, mas as pessoas negras e brancas que não concordavam. Uma que eu posso citar, inclusive, que eu usei, inclusive, como método pedagógico mesmo, foi o Stan Lee, né? Que é o criador da maioria dos heróis da Marvel, né? Ele cria os X-Men, ali na década de 50, 60, basicamente pensando Martin Luther King e Malcolm X, né? E tem paralelos muito reais. Se a gente pega o professor Xavier, que é um mutante, tem aquela treta mutante, ele é um mutante que entende que ele precisa ajudar a humanidade com os dons que ele tem. O Magneto é um cara que não, a gente tem um sonho que é Genóvia, que é o nosso planeta, o nosso país, e a gente vai viver separado porque os humanos não merecem a gente. Ele ainda traz uma carga, porque ele é vítima do Holocausto. Então, o Stan Lee, ele dá entrevistas, inclusive, ele tinha um artigo de opinião que ele jogava no jornal, e ele falava sobre isso. Ele era contra, como é que pode uma sociedade ela ser separatista deste ponto? Como é que a gente pode perpetuar a violência? Então, ele cria essas figuras que hoje para nós são tão emblemáticas e tão cultuadas na cultura pop, a partir dessa discussão dos movimentos por direitos civis. Não à toa, quando a gente vai assistir X-Men, é aquela treta mutante humanos toda hora, né? Isso vai gerando uma produção intelectual, vai gerando uma produção popular, né, dessa cultura, e vai gerando, vai potencializando esse movimento por direitos civis, né? Infelizmente é isso, né? Vai acabar com o assassinato do Martin Luther King posteriormente, em meados dos anos 60 e tal, e depois acaba, a década ali de 60 acaba com o assassinato do Malcolm X. Isso gera uma mudança estrutural, os Estados Unidos ele acaba, né, com essas leis segregacionistas, que vai gerar uma outra treta, que é a treta que vai gerar, inclusive, o Partido dos Panteras Negras, que, como eu citei, tem a Angela Davis, né, como uma das principais ativistas daquele partido, que já começa a pegar em arma para se defender mesmo e tal. Mas é louco como um caso como esse, que foi trágico, brutal, horroroso, ele gerou todo um movimento, que é isso que você trouxe, por direitos civis das pessoas negras estadunidenses. É isso gera um movimento que até hoje a gente vê. Até hoje gera algum tipo de repulsa, algum tipo de, enfim, discussão. Infelizmente a gente discute pouco no Brasil, porque o nosso racismo ele é um pouco diferente por conta de como historicamente ele foi desenvolvido, ele foi feito.
Mas ele tem muitas semelhanças, ele é muito semelhante, né? Essa imagem da mãe do Emmett velando o corpo, lembrou isso que aconteceu no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Que a gente fala de necropolítica, é isso, né? Como é que a gente normaliza corpos negros empilhados e é, violados desse jeito, independentemente do que tenham feito, independentemente do que tenha acontecido. Como é que a gente normaliza essas imagens? É muito disso, assim. Por que que o Estado ele tem o direito de decidir quem morre, quem mata, a partir do quê, a partir de quem, né? Por que que a gente vê mães pretas continuando chorando as mortes dos seus filhos e como você trouxe de forma especularizada, com a mídia em cima, com a mídia mostrando essas mães, querendo tirar, sabe, alguma coisa dessas mães, seja um depoimento. Por que que a mãe preta, ela tem que usar do luto dela, que seria um luto de despedida, uma coisa para trabalhar internamente, tem que publicizar isso, porque isso tem que ser público, e porque a mídia cai em cima, né? Infelizmente, são perguntas que, enfim, ressoam até hoje, né? A gente tá falando de 1955 e a gente tá em 2025, passando coisas bem parecidas. Muito bem. De modo geral, acredito que a gente comentou um pouco sobre o caso, né? É um caso tão emblemático que, né, tanto que tem filme, tem todas essas outras produções que beberam da fonte desse infeliz crime, mas que hoje, né, tem essa mensagem para trazer um pouco sobre consciência, sobre direitos iguais, direitos civis, né? Olhar o outro como alguém, né, que possui direitos, que não é menor do que ninguém por conta da cor da pele ou por outros atributos. Mas tem uma coisa que é importante para a gente fechar, que esse episódio ele deve sair, né, próximo ao dia 20 de novembro, né, que é o Dia da Consciência Negra. Então, para a gente fechar, eu queria que você deixasse algum recado sobre isso, a importância dessa data, enfim, qualquer coisa que você sinta interessante comentar sobre esse dia. Sim, é muito importante, porque é isso, assim, né, voltando, como é que a gente em 2025 discute um caso de 1955 que foi muito brutal, mas que tem tantas similaridades, tantas semelhanças, tanta aproximação com a nossa realidade, né? Principalmente pessoas negras, pessoas que moram em algum contexto de vulnerabilidade, né? Naquele caso, a vulnerabilidade era um estado racista, declaradamente, com um racismo institucionalizado, mas tem pessoas negras que vivem em favelas, pessoas negras que não têm poder aquisitivo, enfim, que as coisas não mudaram. E um Estado que continua também propagando o que a gente chama de racismo estrutural. Não dá pra gente acreditar que 500 anos de escravidão, por exemplo, no Brasil, não geraram nenhum tipo de dano à população negra, que depois foi liberta, entre aspas, mas sem algum tipo de compensação, né? Sem algum tipo de política de minimamente redução de danos, né? Os Estados Unidos até hoje discute, tivemos George Floyd há um pouco tempo atrás, né? Porque vira e mexe, a gente sabe, é isso, não é uma nação totalmente absolvida desses crimes e não é uma nação que resolveu tudo. Então, acho que pensando, né, no mês da consciência negra, na semana da consciência negra, é importante que a gente entenda que quando as pessoas negras elas estão trazendo essas discussões, quando se fala de cotas, de racismo estrutural, é importante que a gente escute mesmo. Porque não é que a pessoa negra queira mais direitos, é que ela quer os direitos que são negados e são direitos básicos, que é isso, acesso à educação, acesso ao saneamento básico, acesso à vida, né? E aí a gente começa a falar aí que não são direitos civis para pessoas negras, mas direitos humanos, né? O que a gente entende por direitos humanos? Direito para pessoas, né? Direitos para seres humanos. Então, é importante que a gente continue falando desses casos, é importante que a gente continue também elucidando casos que têm algum tipo de conotação por conta da raça das vítimas, isso é muito importante da gente trazer, para que essas violências elas não sejam, elas parem de ser perpetuadas, né? E para que o Estado também não normalize esse tipo de violência, para que a gente tenha minimamente um Estado que não inocente criminosos, para que a gente tenha um Estado que olhe para as pessoas negras e passe essa mensagem de que elas podem viver bem, elas podem criar famílias, elas podem ter um lazer, elas podem ter dinheiro, elas podem ter poder aquisitivo, elas podem ter saúde, que o Estado, né, ele vai prover isso, né, defendido da Constituição, mas que, acima de tudo, que a gente consiga também perceber as vulnerabilidades do nosso povo, assim. Não dá pra gente continuar achando que a polarização, por exemplo, que existe no mundo é uma polarização que só acontece hoje. Não, naquela época era uma sociedade extremamente polarizada e violenta. A gente continua com as polarizações. E por quê? Porque, infelizmente, a gente tem algumas ferramentas que ainda operam para que elas existam. Então,
que é muito importante esse episódio, muito importante que a gente continue falando para que essas tragédias elas não se repitam, mas para que, acima de tudo, a gente consiga ver minimamente que seja uma mudança na estrutura que faz com que seja possível essas coisas acontecerem. Muito bem, até porque é um feriado de reflexão, né, de modo geral. É sempre importante que a gente entenda, como cidadão brasileiro, né, nesse caso, por que desse feriado, por que daquele, de onde vem, e é muito importante realmente a sua fala com relação a isso, para que pelo menos nós possamos, enquanto sociedade brasileira, olhar, né, para as questões pertinentes a essa data. Matheus, ou melhor, Theo, muito obrigado pela sua participação, então, no programa de hoje. Eu que agradeço, muito obrigado. E muito bem, além de agradecer, claro, o Theo, que conversou aqui comigo, a gente agradece a você que está aí do outro lado da tela, que prestigiou esse episódio. Queria até que você comentasse, caso goste desse formato, da gente relembrar alguns casos antigos de injustiça, de crimes que talvez sejam interessantes a gente abordar aqui no True Crime. Por favor, comente aí embaixo algum que você gostaria de ver por aqui. A gente pode, quem sabe, fazer esse episódio. E além, é claro, de pedir para você seguir o Investigação Criminal, todas as redes sociais estarão aparecendo aí na sua tela, assim como também a rede social do Theo, que estará aparecendo aí, se você quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho dele. Além disso, recomendo você entrar em newsec.com.br, que é o nosso portal de jornalismo investigativo. Por favor, dê uma passadinha por lá para conferir o nosso conteúdo. E por fim, como você já sabe, a tradição aqui dos nossos programas, estarão aparecendo logo mais aí na sua tela as fotos dos procurados pela Interpol. Se você souber de alguma informação que possa ser relevante, por favor, contate as autoridades competentes. É isso, chegamos ao fim de mais um episódio. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima.